ao nome do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos à nossa jornada, aquela jornada boa em Apocalipse. Amém? Amém? Então tá bom. Vocês, por acaso, ouviram o som de alguma trombeta aí por esses dias? Sim ou não? Ouviram ou não ouviram? Quem ouviu o som de alguma trombeta de Deus tocando aí? Levanta a mão. Rapaz, pouca gente ouviu, hein? Então, quando você chegar em casa, você assiste os jornais. Você vai ver. As trombetas de Deus, irmãos, estão tocando, chamando pecadores ao arrependimento. Amém? As trombetas de Deus estão tocando, chamando pecadores ao arrependimento. Queria que você, por esse tempo agora, os próximos minutos, evitasse sair, evitasse transitar, para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Quero mais uma vez agradecer a presença de alguns convidados, de alguns amigos. Muito bom tê-los entre nós. Espero que Deus fale ao coração de vocês. Amém? Abra sua Bíblia para Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 13. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 13, nós não vamos ler agora, mas você vai manter aberto, por favor. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 13. Nós vamos ler verso 13, entrar no capítulo 9 e ler até o verso 21 do capítulo 9. Daqui a pouco. Como nós estamos vendo, durante esse tempo, o livro de Apocalipse, ele fala da vitória de Cristo e sua igreja. O livro de Apocalipse, ele fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Eu encorajo você a ler esse livro, a abrir o seu coração. O livro de Apocalipse apresenta algumas seções, e essas seções do livro, são 7 seções, elas abordam, elas cobrem o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ela fala do fim dos tempos. Nós estamos na 4ª seção do livro. Estamos olhando para essa 4ª seção, ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Nós já vimos nessa seção a igreja de Deus em oração. Nós vimos o céu ficando em silêncio por meia hora. Quer dizer, por um período, o céu silencia. E a gente percebe a igreja orando, o anjo de Deus com o incensário nas mãos. E esse anjo está com esse incensário nas mãos, com as orações da igreja. E essas orações, elas passam pelo altar e chegam ao trono. Quando você ora, é isso que acontece. Suas orações são colhidas, passam pelo altar, porque nós somos falhos e a nossa oração é falha. Ela precisa passar pelo incensário, pela mediação, pela purificação. Ela precisa passar pelo altar para poder chegar no trono. Então, sem a presença, sem a intercessão de Cristo e sem a presença do Espírito Santo, sua oração não passa do teto dessa igreja. Não passa do teto dessa igreja.
Nós olhamos também, nessa sessão, as trombetas de Deus sendo tocadas. As primeiras trombetas falam de calamidades que afetam a terra, a natureza, são os juízos de Deus, afetando, atingindo a natureza. Nós vimos na mensagem passada as 4 primeiras trombetas sendo tocadas. A partir de hoje nós vamos olhar para as 3 últimas trombetas. Agora, os juízos de Deus já não recaem sobre a natureza. Agora, os juízos de Deus invadem a terra e aterrorizam os homens. É o que nós vamos analisar a partir de hoje. As 3 últimas trombetas são os ais. Quando dói, você fala o quê? São os ais. A coisa aperta um pouco mais com as 3 últimas trombetas. E aí agora eu quero ler o texto com você. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 13, entrando no capítulo 9. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, em algumas versões uma águia, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de cair, que hão de tocar. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder, e com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E soltaram os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens.
E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, de maneira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Amém? Vamos orar, irmãos? Para que o Senhor nos abençoe nessa tarefa. Feche os teus olhos por um instante. Peça a Deus, Senhor, fale ao meu coração nessa hora. Quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, ilumine a nossa mente nessa hora. Que a unção do teu Espírito esteja sobre nós. Possamos olhar para esse texto e entender o recado do Senhor, a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, quando a gente lê um texto desse, a gente precisa pensar: o que Deus quer falar comigo nesse texto? Eu quero usar a mesma frase das trombetas de Deus. As trombetas são os avisos de Deus ao longo da história, chamando pecadores ao arrependimento. Como nós vimos na semana passada, as trombetas, elas tinham um uso importante, elas tinham uma função importante no povo de Deus. Elas eram usadas para reunir o povo. As trombetas também eram usadas para anunciar uma guerra. As trombetas também eram usadas para anunciar eventos importantes e eventos especiais. Meu irmão, não há evento maior do que a segunda vinda de Cristo. Não há evento maior do que a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz que esses eventos são precedidos por trombetas. As trombetas estão avisando, e elas estão soando cada vez mais forte, chamando pecadores ao arrependimento. O texto começa com o apóstolo ouvindo e vendo uma águia, um anjo, anunciando calamidades ainda mais terríveis do que as trombetas anteriores. Agora, parece que o pior ainda está por vir, e é isso que o anjo anuncia. Ai, ai, ai dos habitantes da terra, ao som das próximas trombetas. Eu convido você a nós olharmos para isso. Eu convido você a nós olharmos para essas trombetas, para esses sons do capítulo 9. Hoje, nós vamos olhar para o som de duas trombetas. A quinta e a sexta. Depois há uma pausa. E depois vem a última. Hoje nós vamos olhar as duas. A quinta e a sexta trombeta. Eu queria olhar para o capítulo 9, visualizando a seguinte estrutura, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui.
Nós temos a quinta trombeta, que vai do verso 1 ao verso 12. E aí eu quero abordar 3 coisas aqui, dessa quinta trombeta. Primeiro, a praga, os seus efeitos e as suas características. Depois eu quero olhar para a sexta trombeta. E nós vamos ver a mesma coisa. A praga, seus efeitos e suas características. Depois, por fim, se der tempo, nós vamos ver a reação dos ímpios ao som dessas trombetas. Amém? Vamos junto? Está com pressa não, né? Nem eu. Vamos olhar para essas trombetas então. Vamos olhar para a quinta trombeta. E o primeiro ponto é a praga. Do verso 1 ao verso 3. Diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder de quem tem os escorpiões da terra. Irmão, vamos olhar para isso. Aqui, essa praga se inicia com o anjo que caiu do céu. Aí não está muito difícil, né? Que anjo é esse que caiu do céu? Satanás, Lúcifer. Provavelmente esse texto fala sobre Lúcifer, aquele que se rebelou contra Deus e foi lançado para fora do céu. Jesus disse que viu Satanás caindo. Isaías capítulo 14, versos 12, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer é um ser caído, decadente e derrotado. Porém, é um ser inteligente e astuto, que age intensamente, diuturnamente, contra os homens. O texto começa citando desse anjo que caiu. O texto diz que esse anjo que caiu do céu, ele recebeu a chave do abismo. Chave da ideia de autoridade. O texto diz que ele recebeu a chave, isso dá uma ideia de autoridade. Esse abismo aqui é o inferno antes do juízo. Satanás recebeu autoridade limitada sobre os demônios para agir contra os homens. Para agir contra os homens. O texto diz que ele abriu o poço do abismo e soltou gafanhotos. Que gafanhotos são esses? São demônios que estavam presos. E esses demônios, eles são soltos do abismo para atormentar os homens. João descreve esses demônios como uma nuvem de gafanhotos, tão densa, tão escura, que chega a escurecer o sol e o ar. Irmãos, depois você, com o tempo, você lê um pouco de como é que fica uma terra que é visitada por uma praga de gafanhoto. A praga dos gafanhotos, ou uma praga de gafanhoto, é uma das pragas mais terríveis que a humanidade já viu. Por onde eles passam, eles arrasam tudo, eles acabam com tudo. É uma verdadeira devastação, não sobra nada. Os gafanhotos, eles comem e defecam no mesmo lugar, comem e defecam. Então, quando eles passam por uma lavoura, por uma terra, por uma região, eles acabam com tudo. E João usa essa figura de linguagem para descrever o poder destruidor do inferno, quando ataca os homens, principalmente os homens. E o texto diz
os homens que não querem um compromisso com Deus. William Hendricks, ele diz que essa nuvem escura representa uma degradação moral e a perversidade que sobem do inferno e atingem em cheio o coração do homem, trazendo dor, sofrimento, pecado. Porém, irmãos, é interessante notar que esse poder e essa autoridade são limitados. Eles são limitados. O texto diz que ele recebeu a chave, ele não é o dono da chave. Entende isso? Esse anjo que caiu, ele recebeu a chave, ele não é o dono dela. Sabe por quê? Porque essa chave tem outro dono, é Jesus. Ele tem o poder, ele tem a chave nas mãos. O próprio livro de Apocalipse diz isso nos capítulos anteriores. Ele tem a chave nas mãos. Ele tem a chave. Devemos sempre entender que é Deus quem está no controle de tudo. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Irmãos, Deus é Senhor da terra, do céu e do inferno. A chave, o controle está nas mãos de Deus e a ação do diabo é limitada por Deus. É limitada por Deus. Eu queria fazer uma primeira reflexão aqui. A quinta trombeta nos mostra a porta do inferno sendo aberta. E Satanás e os seus demônios atacando e oprimindo os homens sem Deus. Ele tem escurecido os corações dos homens, para que os homens não vejam a Deus, não vejam os anúncios de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás tem cegado as pessoas. Satanás tem cegado as pessoas para que elas não enxerguem, para que elas não veem. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, diz o texto. Nós não podemos esquecer, mesmo diante disso, nós não podemos esquecer que é Deus que está no controle. O texto diz que a chave do abismo, ela foi dada, foi entregue. Satanás não é o dono dela. Quais são os efeitos dessa praga? Quais são os efeitos? Do verso 4 ao verso 6. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos ver os efeitos dessa praga. Nesse momento a gente percebe uma diferença. A gente percebe uma diferença entre a primeira, ou entre uma diferença dessa praga para as primeiras pragas. As primeiras pragas, as primeiras 4 primeiras, elas atingem o mar, elas atingem a natureza, elas ferem os animais. Porém, essa praga, ela atinge o homem. Essa praga, ela atinge o homem. Mas ela não atinge todos os homens. O texto diz que ela não atinge aqueles que estão selados por Deus.
O texto relata que os servos de Deus são guardados por Deus, mesmo diante de tamanha perseguição. É Deus quem nos guarda, irmãos. É Deus quem nos guarda. Apocalipse capítulo 3, olha o que o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meu irmão, o inferno está aberto, porém o alvo são os homens sem Deus. Aqueles que não têm o selo de Deus em suas vidas. O texto fala da missão desses demônios. A missão é atormentar os homens, é ferir picadas de escorpião, é envenenar venenos de escorpião, é angustiar os homens. Desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Meu irmão, quanto sofrimento a gente tem visto, quantas pessoas estão sofrendo, sem Deus, sem esperança. Quantas pessoas estão sofrendo na mão de Satanás e dos demônios. Esse texto nos ensina duas coisas. Ele nos mostra os efeitos dessa praga na vida de dois tipos de gente. O texto diz que ele não permitiu que esses demônios atacassem, matassem aqueles que têm o selo de Deus nas suas testas. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Satanás, os demônios, eles conhecem os servos de Deus, sabia disso? Os demônios, eles conhecem os selados, porque eles receberam uma ordem: vocês não vão atormentar, não vão matar aqueles que estão selados. Olha o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, você ouviu o evangelho? Creu? O Espírito Santo sela você. E os demônios, eles olham para a sua vida e eles veem o selo de Deus. E esse selo de Deus, querido, faz com que eles não matem você. Esse selo de Deus é o selo que nos guarda. Porque o selo dá a ideia de propriedade, de exclusividade, de que você pertence a alguém. É o selo de Deus que faz a diferença, querido. Não é porque você é um cara de oração. Você tem que ser. Não é porque você batalha as batalhas espirituais. Você tem que batalhar. Mas sabe por que Satanás não te mata? Porque Deus não permitiu, porque Deus deu uma ordem para ele. Vocês não vão ferir, não vão atormentar, não vão matar aqueles que estão selados com o selo de Deus. Porém, os homens sem Deus, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não têm o selo de Deus, estão sofrendo nas garras do diabo. Mais à frente nós vamos ver isso de forma mais detalhada. Quais são as características desse exército do mal? Quais são as características deles? Nós sabemos que eles saíram do abismo para nos atormentar. Ou melhor,
para atormentar os homens sem Deus, para perseguir os homens sem Deus. Sabemos que eles saíram do abismo para atormentar os homens, para matar, para ferir, para espetar como escorpiões. Vamos ver o que a Bíblia fala das características desses demônios, desse exército do mal. Verso 7 ao verso 11. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham uma couraça como uma couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome era Abaddon. E em grego, Apolion. Como nós já vimos, esses gafanhotos não são insetos. São demônios. São demônios vindos do inferno para atormentar o homem. Vamos ver algumas características desses demônios. Algumas delas. Primeiro, 8, para ser mais específico. Primeiro, eles são seres destruidores. O texto diz que eles são destruidores, são cavalos preparados para a batalha. No verso 7, seres destruidores. Eles são seres que têm uma certa autoridade. Sobre suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro. Essas coroas falsas, elas trazem uma certa autoridade para esses demônios. São seres inteligentes e eles estão entre nós. O texto diz que os seus rostos eram como rostos de homens. São seres sedutores. Cabelos como cabelos de mulheres. São seres violentos. Seus dentes são como dentes de leões. Eles são seres equipados para a batalha. Verso 9, tinha uma couraça, como uma couraça de ferro. São seres poderosos, eles têm poder. O texto diz que o seu poder era para danificar os homens durante 5 meses. E eles têm um rei, eles têm um comandante. E tinha um rei sobre si, o anjo do abismo, em hebreu, Abaddon, e em grego, Apolion. Essas duas palavras significam destruidor, destruidor. Meu irmão, Satanás não está para brincadeira. O inferno não está para brincadeira. Esse texto nos mostra que a cavalaria do inferno está armada até os dentes para uma batalha. O texto diz que há uma cavalaria do inferno fortemente armada para atormentar os homens. Para atormentar os homens. Os homens sem Deus. Meu irmão, se você que tem o Espírito Santo, que passa pelas suas lutas, você imagina um homem sem Deus. Você imagina a vida de um homem sem Deus.
Eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero dizer para você que você está correndo um grande perigo. Um sério perigo. Esse exército, armado até os dentes, está doido para te pegar. Não há segurança alguma nesse mundo sem o selo de Deus, meu irmão. Não há segurança alguma sem o selo de Deus. Só existe uma maneira de se proteger contra esse exército poderoso. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, receba o selo de Deus e seja protegido, seja guardado. Salmo 46, versos 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não existe lugar seguro sem Deus. Não existe refúgio longe do Senhor. Meu irmão, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você não tem um compromisso com Deus, entregue a sua vida a Jesus, volte-se no compromisso com o Senhor, porque você está em perigo. Há um exército sedutor. Há um exército com soldados violentos. Há um exército com poderes. Há um exército equipado para matar você, meu querido. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você está correndo um sério risco. Porém, o texto diz que esse poder é limitado. Não vão poder danificar a todos. Tem um prazo. Sabe por quê? Porque na quinta trombeta, a ira ainda vem misturado com graça. A ira ainda vem misturado com misericórdia. É a terça parte, não vai morrer todo mundo. É por um período, 5 meses, não vai durar o tempo todo. Então, querido, aproveite enquanto há tempo. Entregue a sua vida a Cristo. Assuma um compromisso com Deus. Assuma um compromisso com o Senhor. A quinta praga. Vamos para a sexta? Pode ser? Sim ou não? Vamos para a sexta. Me dá mais alguns minutos aí que a gente termina hoje. A sexta trombeta, do verso 13 ao verso 19. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta, Jesus. Olha só, irmãos. Você acha que está ruim, né? Com a quinta, olha a sexta. Solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio. Nesse momento, o texto nos mostra que uma voz vinda do altar, ela declara o juízo sobre a terra. A gente deve se lembrar, lá no capítulo 8, que é desse altar
onde as orações chegam e são levadas diante do trono de Deus, é desse altar que saem as vozes, os relâmpagos, os trovões sobre a terra. Os juízos de Deus que desabam sobre os ímpios é o resultado das orações dos santos. Foi assim que aconteceu no Egito, com o povo de Israel. E é assim que está acontecendo ao longo da história. Quando você ora para o Senhor, quando você ora a Deus, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, venha, salve as pessoas, fale ao coração dos homens. Você está pedindo para o Senhor, toque as suas trombetas. Toque as suas trombetas. Essa passagem também nos fala de 4 anjos poderosos. E esses anjos são anjos caídos, que estavam presos e agora foram soltos. E estão a serviço do juízo de Deus. 4, esse número dá a ideia de completo. Faz referência ao mundo inteiro. Os juízos de Deus, eles recaem sobre a terra, e não há lugar seguro, a não ser na presença de Deus. Os 4 anjos representam que esses juízos vão cair sobre toda a terra, e não há lugar seguro para os homens, a não ser na presença de Deus. O rio Eufrates era o limite oriental da terra prometida. E lá nesses limites era onde ficavam os terríveis inimigos do povo de Deus. Solte esses 4 anjos poderosos, esses 4 generais, anjos caídos do mal. Meu irmão, o homem precisa entender de fato contra quem está lutando. A Bíblia diz que nós não estamos lutando contra as pessoas. Nós estamos lutando contra as forças do mal. Quando você ora por alguém, você está guerreando contra as forças do mal. Nossa luta não é contra carne nem sangue, diz o apóstolo Paulo, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E aí Paulo nos dá um conselho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Meu irmão, há um exército preparadíssimo do lado de lá. Nós precisamos nos preparar do lado de cá. Precisamos nos preparar para a batalha. Seus efeitos. Quais são os efeitos dessa praga? Vamos ver. Verso 15 e verso 16. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens. Olha a função desses anjos caídos: matar. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. É um exército poderoso e grande, que tem generais. Os efeitos dessa praga têm dia, hora, mês e ano para acontecer. Nada acontece fora do tempo de Deus. Ele é soberano e tem o comando em suas mãos. É Ele quem determina até onde são os limites de Satanás e os seus demônios. É isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra até onde vai os limites. Vai ser nesse dia, nessa hora, nesse dia, nesse mês e nesse ano.
E vocês, diz o texto, são permitidos matar a terça parte dos homens. Esses demônios, por mais poderosos e violentos, eles estão debaixo do controle de Deus. Eles estão debaixo do comando. É Ele quem determina até onde são os limites desses demônios. Esses anjos caídos, eles não são livres para agir da forma que eles querem, quando eles querem. Eles estão debaixo do comando de Deus. Quer um exemplo disso? Jó capítulo 1, verso 12. Olha o que Deus disse para Jó. E disse o Senhor, olha o que Deus disse a Satanás. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Satanás só pode agir dentro dos limites estabelecidos, determinados por Deus, nem 1 centímetro a mais. Nem 1 centímetro a mais. Os juízos dessa trombeta são mais severos. E eles vão se intensificando à medida que o fim se aproxima. A sexta trombeta não fala apenas de tormento, fala de morte, fala de matança. E é um exército numeroso, muito numeroso, que sai para uma verdadeira matança. Uma verdadeira matança. Irmãos, esses 4 anjos, eles saem para matar em grande escala. A trombeta aponta para as guerras grandiosas que afetarão a terra e os habitantes da terra. Fala de muitas mortes como resultado dessas guerras. Olha o que nós temos visto: homicídios, genocídios, suicídios e tantos outros tipos de morte têm afetado os habitantes da terra. Porém, é interessante notar que a destruição não é total, ela é parcial. A destruição não é total, ela é parcial, é 1/3, é limitado. Sabe por quê? Porque a ira de Deus aqui ainda vem misturada com a sua graça. Ainda não é o fim. E Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Ainda não é o fim. E Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Se você está aqui nessa noite e ainda não tem um compromisso com Deus, Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está chamando você. Suas características, caminhando para o fim, verso 17 ao verso 19. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens. Isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes. E têm cabeça, e com elas danificam. Nós encontramos aqui mais algumas características dessa cavalaria do mal. Em primeiro lugar, mais uma vez, nós percebemos que eles estão prontos para a batalha. Prontos para a batalha. E assim vi os cavaleiros, e os que sobre eles cavalgavam, eles tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. Eles estão preparados para a batalha. Em segundo lugar,
eles são ferozes e destruidores. Sua cabeça era como cabeça de cavalo, e eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Uma mistura infernal. Uma mistura infernal. Eles também são seres assassinos. O texto diz que por estes três foi morta a terça parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. O fogo queima, a fumaça tira a visão e o enxofre polui. Essa é a tríplice arma dos exércitos do mal para matar os homens. Mas também são seres poderosos. O texto diz que o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Também são seres venenosos, porquanto das suas caudas são semelhantes às serpentes. São seres venenosos. Meu irmão, guarde isso. Meu irmão, meu amigo, não é tempo de brincarmos de sermos crentes. Não dá para brincar. Há uma cavalaria fortemente preparada para ferir e matar as pessoas. Esses demônios não estão de brincadeira. Nós estamos numa batalha. Paulo, quando encerra o seu ministério, bem no fim, ele diz: combati o bom combate. Meu irmão, a vida cristã não é brincadeira, é uma batalha. É uma batalha. Se você está de pé, cuide-se para que não caia. Porém, se você está caído, levante-se. Levante-se. Trate-se de se levantar. Nosso adversário, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é perverso, ele é destruidor. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Em último lugar, o texto fala da reação dos ímpios. Meu irmão, diante desse texto, diante de tamanhas calamidades que atingem a terra, que atingem os homens, mesmo diante de tudo isso, olha o que o texto diz, verso 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, gente que não foi morto não, que está vivo aí. Olha o que o texto diz, mesmo assim eles não se arrependeram. Não se arrependeram, diz o texto, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. O texto diz, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Mesmo diante de tudo isso, tem muita gente que não quer. Entende isso, irmão? Não se arrepende. Está vendo Deus sacudir esse mundo e mesmo assim não se arrepende. O texto encerra mostrando que mesmo diante dos juízos mais severos, ainda há gente que não quer. Meu Deus! Ainda tem gente que não quer saber de Deus, que não quer as coisas de Deus. Estão cegos, desperdiçando as suas últimas oportunidades. A porta da graça está prestes a se fechar, mas parece que os homens não percebem. Parece que os homens não percebem. As trombetas estão tocando em seu mais alto tom, e mesmo assim os homens não querem ouvir. Não querem ouvir.
Deus está chamando o homem ao arrependimento, mas parece que o homem está cada vez mais longe, cada vez mais distante. Ao invés de se voltarem correndo para Deus, estão se afundando cada vez mais em suas paixões e pecados. E o texto cita aqui alguns deles. Meu irmão, abra os seus ouvidos, ouça as trombetas de Deus tocando, arrependa-se enquanto há tempo, aproveite enquanto as portas da graça ainda estão abertas. As trombetas de Deus estão soando no universo. Elas são os avisos de Deus ao longo da história, chamando pecadores ao arrependimento. Chamando pecadores ao arrependimento. Meu irmão, hoje nós abordamos a quinta e a sexta trombeta. A ira de Deus ainda está misturada com a sua graça e com a sua misericórdia. Porém, eu gosto dessa palavrinha na Bíblia, por isso que eu uso muito nos meus sermões. Porém, quando a próxima trombeta tocar, já não haverá mais tempo de se arrepender. Quando a última trombeta tocar, não haverá mais tempo de se arrepender. Aproveita hoje. Aproveita agora, não deixa para amanhã. Sabe por quê? Porque você não sabe se você vai ter amanhã. Você não sabe. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Receba o selo de Deus hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Entregue a sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Faça parte do exército de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos quem vai vencer. Você pode escolher de que lado você quer ficar. Você pode escolher de que lado, de qual exército você quer se alistar, em qual exército você quer se alistar. Feche os teus olhos, nós já vamos terminar. Entregue a sua vida a Cristo. Você que está em casa, acompanhando pela internet, entregue a sua vida a Cristo. Receba o selo de Deus. Seja guardado pelo Senhor. Seja guardado pelo Senhor. Meu irmão, sabe por que esse exército do mal não mata você? Sabe por quê? Porque você tem o selo de Deus. Ele não pode ferir você, porque você está marcado. Entende isso? Você está marcado. A gente já ouviu histórias de experiências pessoais, de pessoas que o diabo falou: eu não posso fazer contra aquele, porque ele pertence àquele lá de cima. Quem nunca ouviu essas histórias de experiências pessoais de irmãos nossos? E Satanás quis atacar usando todas as artimanhas dessa terra, mas quando é para pegar você, ele não pode, porque você tem dono, você é propriedade exclusiva
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem o selo de Deus. Se você não tem, entregue a sua vida a Cristo. Há alguém entre nós essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus e receber esse selo de Deus, esse selo que te guarda, que te protege. Se há alguém entre nós, eu queria que você fizesse apenas um sinal com a sua mão. Amém, amém. Que o Espírito Santo possa selar o seu coração nessa noite. Que você seja guardado pelo Senhor. Porque não há lugar seguro nessa terra sem o selo de Deus. Não há lugar seguro nessa terra sem o selo de Deus. Reconcilie-se com o Senhor nessa noite. Volta para a igreja, meu irmão. Volta para a igreja, minha irmã. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero entregar em tuas mãos esses irmãos que nessa noite entregaram a vida a Cristo, creram na tua palavra. Que nessa noite o Senhor possa selá-los com o teu Espírito Santo, possa guardá-los, protegê-los. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ressoar em nossos corações, como uma trombeta, chamando pecadores ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém e amém.